Romanos 7, parte 1. Estudo da palavra, Deus e nós. Amados, os estudos da palavra são gravações de lives realizadas no Instagram, @DeusSNós e @aura.celeste_. Aqui na minha versão, o título está Ilustração do Casamento. Meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Então, ele estava falando aqui, né, como há pessoas que conheciam a lei, ou seja, pessoas que sabiam do que se tratava a lei, e não pessoas que ignoravam, né, o conhecimento da lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Certamente, não é? Porque uma vez que a pessoa não vive mais, como a lei vai alcançá-lo? Né? As leis, elas são feitas, né, de acordo com a atuação das pessoas vivas, né? Pessoas aqui do mundo, naturais, as pessoas naturais. Então, ela serve para essa dimensão. Não, ela não é válida para outra dimensão, entende? É tudo aqui. É isso que ele está dizendo. Que a lei, ela não vai além da nossa vida aqui terrena, da nossa vida na Terra. Por exemplo, pela lei, a mulher, ele está dando um exemplo. É um exemplo. Ele está fazendo uma analogia aqui com o casamento. Então, ele diz assim, por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Aqui com relação quando ele diz assim, né, o primeiro versículo ainda, tá? Meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem quem a lei tem autoridade sobre alguém enquanto ele vive? Eu coloquei aqui uma anotação, uma percepção que o Espírito me deu, né, que eu falei aqui, mas vou refalar, né, vou dizer novamente, vou ratificar, tá? Ratificar, não retificar, ratificar. Eu escrevi assim, por isso que nosso velho homem em Adão deve morrer. Ou melhor, teve que morrer. Entende? Por quê? O pecado, ele está atrelado a essa parte física. É por isso que a lei tem domínio sobre a parte física. Entende? Porque a parte física é quem peca. É esse homem em Adão, ou seja, o nosso eu natural. Tá bom? Então, aí aqui ele vem falando, né? Mas se o marido morrer, a mulher ela estará livre da lei do casamento. Por quê? Porque nós nascemos, né, de Cristo, e quando Cristo, eu fiz mais uma anotaçãozinha aqui, Cristo voltou, ou melhor, quando Cristo voltar, nós também receberemos um outro corpo. Ou seja, essa analogia aqui fala o seguinte, que a lei tem poder enquanto nós estamos aqui na antiga natureza. Por exemplo, nós morremos em Cristo, não é? Nós que recebemos Jesus Cristo, não houve essa substituição. Pela fé, a gente não está no lugar de Cristo, não houve essa troca. Porque, veja, não é de forma física. Física, a gente sabe que a gente ainda está aqui no mundo, não é? Quando a gente recebe Jesus Cristo, nada acontece fisicamente falando, na verdade. A gente continua sendo a mesma pessoa, morando no mesmo lugar e tendo as mesmas coisas. Mas o que acontece é de forma espiritual. Porque a partir do momento que a gente diz que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, a gente está dizendo o seguinte, eu recebo a tua obra em minha vida. É como se eu aceitasse que Jesus morreu em meu lugar para o pecado, e aí eu posso nascer de Deus, porque eu recebi a justiça que Ele executou em Jesus Cristo. E aí eu recebo esses benefícios, entende? Então, eu não morri fisicamente, falando fisicamente não, mas Cristo sim. Cristo morreu fisicamente por mim, por você, por cada um de nós que o recebeu. Essa foi a troca. E aí, quando ele ressurgiu dos mortos, quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou mais no mesmo corpo. É tanto que Jesus podia aparecer e desaparecer de lugares, estar praticamente em 2 lugares ao mesmo tempo, em questão de fração de segundos. Veja, ele apareceu ali para os discípulos. Eles estavam às portas trancadas. Isso é falado em 2 evangelhos.
Jesus apareceu dessa forma em 2 ocasiões, que eles estavam escondidos com medo dos judeus, e Jesus passou. Como? Se as portas estavam fechadas, como Jesus entrou? Sem que as portas fossem abertas para ele entrar. Porque o corpo dele já não era mais esse corpo perecível, feito, composto dessa matéria perecível, orgânica, que o nosso corpo é. Então, quando nós também morrermos e ressuscitarmos com Cristo, quando ele voltar, o nosso corpo também não vai mais ser esse corpo orgânico aqui, esse corpo que morre, que vai envelhecendo com o passar do tempo. Entende? Então essa foi a justiça que Deus fez em nosso favor. Por isso que se diz que é pela fé. A gente só pode receber esses benefícios pela fé, porque é algo que vem do mundo espiritual, ou seja, através do nosso espírito recebido de Deus, né, vindo da parte de Deus, procedente de Deus, ou seja, um espírito santificado, não um espírito homem. Se for um espírito que vem da parte de Deus, que é procedente de Deus, então não é um espírito que tem pecado. Esse espírito, como nós já falamos, é um espírito puro. Então, nosso ser, que vai se fundir à nossa alma, que faz parte da nossa natureza humana, ele é puro e ele é preservado pelo selo do Espírito Santo. Então, esse bebê espiritual é que precisa crescer, sendo alimentado pela palavra da verdade. E quem é que guia nessa verdade? É o Espírito Santo, é o selo. Então, aqui versículo 3. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera, viu? Sim, né? Por quê? Porque enquanto a pessoa está viva, ela está afetada pela lei. A lei diz, né, que rege sobre essas coisas, né? Diz que enquanto o marido está vivo, se a mulher se casar com outro homem, ela é adúltera. E vice-versa, né? Ninguém é adúltero sozinho, tá bom? Ninguém é adúltero sozinho. O outro lado, né, leva também, pesa sobre o homem também, entende? Hoje, a gente tem os divórcios, tá bom? A gente tem os divórcios. Isso aqui foi dado para a lei, para aqueles que estão debaixo da lei. Vamos saber fazer a separação. Veja, estamos falando aqui da lei de Deus, tá bom? Para aqueles que estavam debaixo da lei de Deus, não para quem não estava. O apóstolo Paulo está usando essa analogia para pessoas que conhecem a lei. Veja que ele não está falando para aqueles que não conhecem a lei, está falando para aqueles que conhecem a lei, né? A gente já leu isso aqui no início. Então, vamos compreender o que a gente está lendo, não é? Para não fazer algo universal. Não, serve para todo mundo isso aqui e tal. Isso aí já vai vir as perguntas dos casamentos, tá bom? Isso aqui é para quem entende a lei, que conhece a lei. Desde o início, o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos e fazendo essa separação do porquê que Deus não tornou a lei algo verdadeiramente que posicionasse o homem diante de Deus de forma limpa, imaculada, porque não está no poder do homem natural, tá bom? Então, por isso, se ela casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Será considerada debaixo da lei, aqueles que estão debaixo da lei, tá? Tá falando aqui para aqueles que estão debaixo da lei. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Aí, agora entra a nossa parte. Ele aqui está falando da lei, agora ele entra na nossa parte. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo. Viu? Como corpo de... Por que Cristo tinha que vir debaixo da lei? Por que Cristo tinha que vir dos judeus? Entende? Porque Deus não faz nada pela metade. Deus prevê cada detalhe, para que esse detalhe não venha servir de tropeço lá na frente. Pelo contrário, aquele que não estiver na rocha, firme nessa rocha, que ela é firme e fundamentada na verdade, é que vai cair e se despedaçar. Mas aquele que estiver sobre essa rocha aqui, que cumpriu cada detalhe da lei, cada detalhe, cada ínfimo detalhe, para que não houvesse nenhum tipo de tropeço, essa pessoa está segura. Então, agora ele vai começar a falar de quem? De nós que estamos em Cristo Jesus.
Porque em Cristo, ele anulou a lei. Ele anulou no corpo dele a lei. Olha, ele conseguiu cumprir toda a lei, todos os profetas, tudo que estava descrito. Conseguiu viver uma vida pura, imaculada, perfeita, sem nenhum tipo, nenhuma acusação. Veja, os mestres da lei, gente, são mestres da lei, pessoas que viviam desde sua criancice, eles aprendem sobre a lei, desde 5 anos de idade, são obrigados a decorar todas as leis, aprender todas essas coisas. E quem, então, vai ser mestre da lei, quem é separado ali para ser mestre, para ser fariseu, então, a carga é, assim, muito maior. Então, eram homens que estavam preparados para encontrar qualquer lacuna em Jesus Cristo ou qualquer pessoa. É tanto que Gamaliel diz ali quando Pedro e João estão pregando lá no templo, eles prendem eles. Aí ele diz o quê para os fariseus? Deixem esses homens. Porque como outro aí que se levantou um tempo atrás e arrastou com ele 400, eu esqueci o nome agora da pessoa, que arrastou 400 com ele. Ora, se essas pessoas estiverem por conta própria, eles mesmos vão se dividir e vão acabar se destruindo. Mas se essas pessoas forem enviadas de Deus, estiverem falando através de Deus, então vocês estarão lutando contra o próprio Deus. Então o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que se você está estabelecido, na verdade, em Cristo, ninguém vai poder te tirar do teu lugar. Entende? Ninguém vai poder te confundir, porque você está estabelecido na rocha. Então, é sobre esse tipo de certeza, de verdade, de veracidade, que a gente está tratando. Foi o que Jesus, ele conseguiu para nós. Para nós. Jesus não precisava ser batizado nas águas, Jesus não precisava morrer, Jesus não precisava passar por nada que ele passou, mas ele passou para deixar pronta a justiça, como ele disse para João Batista. Deixar pronta a justiça, desde que seja assim no momento, para que cumpramos toda a justiça. Entende? Ele estava cumprindo coisas. Ele só veio cumprindo, ele só veio fazendo. Entende? Para deixar para a gente. Ele veio deixar herança para a gente. Ele não precisava nada disso, o reino dele não é daqui. Ele nem se importava com as coisas daqui. Se ele quisesse ter vindo no palácio, sabe, filho de quem ele quisesse, ele poderia, mas ele veio de onde? No ventre de uma mulher simples. Uma mulher simples, que estava simples prometida a um carpinteiro. Olha o nosso Deus. Mas nunca faltou nada para ele. Quando Jesus precisou de dinheiro para pagar ali o imposto do templo, ele falou para Pedro, vai lá. E encontrou. Pedro encontrou. Pedro não voltou de mãos vazias. Quando precisou de alimentar multidões 2 vezes, ele fez isso. De forma que sobraram suprimentos. Entende? Então, esse é o nosso Senhor. Ele não está assentado. Quando Deus te manda fazer alguma coisa, você nunca volta de mãos vazias, tá vendo? Amém, glória a Deus. Então, que isso sirva pra gente, né, como uma motivação. Não estou aqui para motivacionar ninguém, não, tá? Mas que isso sirva como uma motivação aí para as almas de vocês entenderem de uma vez por todas que se Jesus estiver no controle das nossas vidas, se nós crescermos espiritualmente, nada, absolutamente nada vai nos faltar. Porque se ele disser para você ir e você for obedecer, você vai ver que você vai voltar com as mãos cheias, igual a pesca maravilhosa, né? As 2 pescas maravilhosas que chegou a romper redes, né? Então, é tipo isso, tá bom? Eu não sei quem precisava ouvir isso, mas já está aí. Então, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Então, quando nós estamos em Cristo Jesus, nós morremos para a lei. Por quê? Porque Cristo já cumpriu a lei. Ele anulou a lei, toda a lei, no corpo dele. E se nós estamos em Cristo, então isso ele fez em nosso favor. Entende? Os beneficiários somos nós. Tá bom? Então, é por isso que diz aqui, veja, uma coisa é quando a gente está no mundo e a gente não recebeu Jesus ainda. A gente está debaixo de todo tipo de ordenança e tudo mais, né? Do pecado e daqueles desejos e tal. Mas quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, a gente não está mais sozinho. Agora, nós temos ao nosso favor o Deus Altíssimo, o grande eu sou. Selando o nosso ser, que veio da parte dele mesmo, entende? Foi um espírito dado por ele mesmo para nos revestir a nossa alma, para nos tornarmos semelhantes a ele.
Então, como que a gente pode viver ainda sendo dominado pelo pecado? Entende? Se nós alimentarmos esse ser espiritual que está selado, veja, esse ser é bebê, é o espírito bebê. Nós nascemos, como Jesus disse, quando ele pegou ali aquela criancinha e disse, olha, ninguém vai entrar no reino de Deus se não for como essa criança. Então, ele está dizendo o seguinte, que a gente vai nascer de novo, vai nascer como uma criança, não é? Ninguém nasce adulto, a gente vai nascer criança, então a gente tem que ter a humildade de uma criança de aprender e crescer. Foi isso que ele disse, quem não for humilde como essa criança, não pode entrar no reino de Deus. Entende? Era isso que ele estava falando. Então, que a gente tenha paciência conosco mesmo para aprendermos do Senhor e crescermos espiritualmente, assim como a nossa alma já é velha, já é adulta, né? Já está ali, não sei quantos anos aí, vocês têm 15, 16, 17, 20, 21, isso aí é da alma, tá bom? Alma no corpo, mas o nosso espírito não. O nosso espírito nasceu a partir do momento que a gente recebeu Jesus, mas ele só vai se desenvolver se nós o alimentarmos pela palavra da verdade, tá bom? Aí vai chegar o momento em que, se a gente crescer tanto espiritualmente, que a nossa alma vai estar assemelhada ao espírito. É como se eles fossem se fundindo, entende? Um se fundindo ao outro. Veja, só quem pode fazer essa separação é a palavra de Deus, tá bom? Eu estou falando aqui pela palavra de Deus, tá? Mas isso, humanamente falando, é impossível. Fazer a separação de uma coisa e outra é impossível. Eu estou falando pela palavra de Deus, tá? Então, vai chegar um momento em que o nosso ser espiritual vai se fundir à nossa alma, e a nossa alma vai estar praticamente Jesus Cristo. Praticamente Jesus Cristo, falando e andando como o Senhor Jesus Cristo. E a gente vai olhar para trás e vai dizer, uou, como? Como foi isso? Entende? Porque a alma, a parte natural, ela só entende as coisas da vida natural. Entendeu? Mas o Espírito, ele busca coisas. Então, quando Jesus diz que o Espírito Santo nos guiaria, ou seja, o Espírito da verdade, nos guiaria e nos ensinaria. Ora, é porque é um bebê, é porque é uma criança, e precisa ser ensinada, precisa ser guiada na palavra dele, entende? Não estava falando das almas. A beneficiária é a nossa alma, mas ele estava falando do nosso espírito, porque ele veio dar essa capacidade de almas viventes serem transformadas em espíritos vivificantes. Então Deus poderia ter destruído o ser humano e feito um mundo de novo, fazer tudo de novo. Mas não, Deus é tão maravilhoso, é tão perfeito, e ele é amoroso, que ele fez assim, vou fazer melhor, eu vou surpreender muita gente. Eu vou fazer eles nascerem de novo dentro deles mesmos. E ele fez isso de forma perfeita e imaculada e de forma assim, incontestável. E Jesus, sim, Jesus morreu e ressuscitou porque nós temos provas cabais disso aí. E isso realmente aconteceu. Ele não é só um mestre, ele não é só um professor, ele não é só um Jesus histórico, porque as cartas do apóstolo Paulo mostram, a nossa Bíblia mostra, e temos provas testemunhais, provas cabais, materiais, que tudo isso aconteceu neste mundo. É tanto que, ainda que os homens naturais não reconheçam, o mundo é dividido em antes e depois de Cristo. Isso fez o que ele tinha que fazer muito bem, apesar das pessoas tentarem diminuir o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não é só um mestre, tá bom? Ele não é só um professor, ele não é só um guia, um modelo, não. Existe poder aí, tá bom? Porque parece que não, não é? Mas existe. Só o fato da gente viver num mundo cheio de trevas, cheio de mentira e de engano, e ainda permanecer a palavra de Deus, e a gente aqui estudando, e outras pessoas mais, significa que o poder de Deus está aí sim. Ainda que as pessoas não estejam experimentando, devido a um engano, devido às coisas terem tomado rumos diferentes por causa da astúcia e tudo mais, mas a gente ainda vê o poder de Deus atuando, senão nós nem estaríamos aqui. O mundo já estaria uma loucura completa, mas você vê que o Espírito Santo ele é tão poderoso, e veja, ele não interfere no livre-arbítrio de ninguém, mas você vê que é poder mesmo. É poder mesmo. Então, se nós crescermos espiritualmente, a gente vai começar a ver Atos dos Apóstolos voltando na nossa frente, assim, a gente vivenciando aquelas coisas, e a televisão vai ter que noticiar, tá? Os repórteres e todas as mídias vão ter que noticiar essas coisas, tá bom? Eu não sei porque estou falando isso, mas eu estou falando, tá entregue, enfim, Senhor, tá? Eita glória!
Enfim, se eu vou dar aquele de pentecostal aqui agora, né? Eita, glória! Fala, Deus! Enfim, gente, é isso. Então, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar fruto para Deus. Quem é que dá fruto? É o Espírito. Então, vê que o apóstolo aqui está falando do ser espiritual, está falando de nós enquanto seres espirituais, ou seja, espíritos vivificantes. O Espírito é que dá fruto, nós vamos dar frutos para Deus. Entende? Se nós crescermos espiritualmente, nós vamos dar frutos para Deus. No tempo certo, claro. Não é? Plantinhas jovens não dão frutos, mas quando ela vira uma árvore, ela dá muito fruto. Na verdade, nem precisa de esforço. A própria natureza gera os seus frutos próprios da sua espécie. Agora vamos para o versículo 5. Pois quando éramos controlados pela carne, aqui na minha Bíblia, na notinha de rodapé, diz pela natureza pecaminosa. Ou seja, pela natureza humana. Essa natureza humana, que é tendenciosa, como nós já vimos no capítulo passado, que ela é tendenciosa ao pecado. Então, quando éramos controlados, veja, ele está falando no passado, veja, a gente está falando aqui de fé, tá bom? A fé, ela também precisa ser amadurecida, não é? Conforme o nosso espírito vai crescendo, tudo que é pertinente ao espírito vai crescendo também, gente, vai desenvolvendo também. Entende? Um espírito bebê, ele nem é ouvido. Ele nem é, ele é como Jesus disse, aquela parábola que Jesus usou, sabe, que você acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, ou debaixo de uma cama. Entende? É tipo isso. Tá bom? É tipo isso. Então, se a gente nasce de novo, mas a gente não é alimentado na nossa natureza espiritual, é como se a gente pegasse essa candeia e colocasse debaixo da cama. Tipo, esconde ela. Não vive por meio dela. E aí? Se a gente continuar vivendo da mesma forma que vivíamos antes, controlados pela carne ou pela natureza humana, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, por que despertadas pela lei? Porque a gente já viu que a lei é o que tipifica as transgressões. Não é a lei que diz o que é cobiça, o que é assassinato, o que é ganância, o que é isso e aquilo. O que ele está dizendo com isso? E se a gente ficar em torno dessas coisas, a gente só vai ficar produzindo essas coisas. Então, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, ou seja, ressaltadas pela lei, entende? Atuavam em nosso corpo. Veja, ele está falando que pela fé. Entende? Atuava, ou seja, está falando que a partir do momento que a gente nasce de novo, essas coisas têm que ficar para trás. Nem que sejam gradativamente. É lógico que não é tudo de uma vez só. A gente já sabe que não entra, né? A gente não passa naquela porta giratória, bota a cueca por cima da calça e sai voando. Não é assim que acontece. O novo nascimento é algo gradativo. Tá bom? É algo gradativo, vai se dando de forma sobrenatural, mas precisa adentrar ao mundo natural. É de forma sobrenatural, mas precisa ser desencadeado ou manifesto aqui nesse mundo. Isso é um processo chamado regeneração. O que é isso, regeneração? O que é regeneração? É igual quando a gente, por exemplo, machuca a pele. Ela não é danificada e depois as células não são regeneradas e aquela pele nasce nova ali? Só aquele pedacinho? É isso que o Senhor está fazendo com a gente. Essa regeneração, só que é de dentro para fora. Conforme a luz vai aumentando, as trevas vão dissipando. É como se fosse a ferida, a cicatrização. A ferida, a cicatrização. Entende? É isso. É isso que vai acontecendo de dentro para fora. Veja, Deus, ele é perfeito, tá? Ele é perfeito. A inteligência dele é extraordinária. Ele fez isso, ele fez a gente nascer dentro da gente mesmo. Ele fez a gente nascer do alto, nascer dele, recebendo um espírito da parte dele, vindo dele, dentro de nós, desse ser já nascido, esse ser já existente aqui no mundo. Entende? É por isso que ele diz que é um processo de adoção. Ele adotou a nossa parte já nascida.
Por quê? Porque a gente já estava nascido. Entende? Então, o novo nascimento acontece espiritualmente e a adoção fisicamente. Porque Deus não deixa escapar nada. Ele é legalista, ele é o juiz. Ele é o verdadeiro juiz, né? Então ele não deixa escapar nada. Ele sabia que Satanás entraria com algum recurso na Corte Suprema para tentar intervir, bloquear essa regeneração. Mas veja, o sangue de Jesus foi o preço. A vida física de Jesus foi o preço. Para que essa adoção hoje pudesse ser possível. Entende? Senão o nosso corpo seria destruído e pronto, a gente ia viver como um espírito lá no céu. Mas para que a gente viva aqui na Terra, a gente precisa de um corpo. Não necessariamente esse corpo aqui, caído. Entende? Deus é perfeito, gente. Deus é extraordinariamente perfeito. Eu não sei se todos estão entendendo, mas tomara que alguns estejam, em nome de Jesus. Porque isso é muito perfeito, isso é muito maravilhoso. Se vocês tiverem noção da bondade de Deus, do amor de Deus, pelas pessoas, pelos seres humanos, vocês vão começar a dar glória a Deus, aleluia, por cada dia de existência. Então, pois quando éramos, então aqui ele está falando pela fé, quando éramos, antes de recebermos Jesus, antes de nascermos do alto, éramos controlados pela carne. As paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo de forma que dávamos frutos para a morte. Por que frutos para a morte? Ora, não seria obras, né? Não seria obras. Por que está dizendo frutos? Deixa eu ver aqui deixa eu ler aqui uma versão, porque, olha, Deus, o Espírito Santo, gente, ele é perfeito, tá? O ensino dele é maravilhoso, e ele dá a revelação pra gente, e aí você procura. Agora é a sua parte, querido, procurar onde que está. E aí eu achei. Está aqui na NBV, porque a minha queridinha do momento é a NBV. Eu tenho descoberto que as cartas do apóstolo Paulo, essa carta aqui, Romanos, ela foi muito bem em Se eu pudesse fazer uma Bíblia, gente, se eu tivesse tempo para isso, para poder fazer uma Bíblia, verdadeiramente, que todos os versículos dela fossem de acordo com aquilo que o Espírito Santo quer falar, eu acho que eu teria que dedicar minha vida inteirinha só para isso, porque realmente todas as versões são maravilhosas e são necessárias. Mas se nós pegarmos um pouquinho de cada cada versículo de cada carta, tem porções que tem versão, cara, que parece que foi assim, o próprio Espírito Santo chegou naquele tradutor e falou, coloca isso. Bota assim, e escreve, pegou a mãozinha dele e foi lá, olha aqui. Porque não é possível, não tem como. Eu não traduzi isso, mas o Senhor faz a gente ir lá, Ele dá na nossa mente do Espírito, e aí diz, agora você procura onde é que está. E, cara, é batata, não tem como. Se vem do Espírito, vai estar escrito na palavra dele. Aí cabe a gente, né, molhar o bico, aonde com a versão que está essa revelação maravilhosa. E eu achei aqui na NBV, versículo 5. Quando a velha natureza, ou seja, essa parte humana, vinda dos nossos pais, vinda de Adão, a velha natureza ainda os dominava, havia desejos pecaminosos agindo dentro de vocês, dando-lhes vontade de fazer tudo aquilo que Deus não quer. Não era assim? E a gente tinha algum tipo de constrangimento? Não. Pelo contrário, né? A gente né? Se fosse assim, da minha estirpe, era terrível, né? Não? Mas hoje, né? Essa pessoa é a mesma pessoa que está aqui para negar as coisas que fazia antes, né? É incrível. Esse é um trabalho do Espírito Santo, gente. Não tem como negar. Então, quando a velha natureza ainda os dominava, havia desejos pecaminosos agindo dentro de vocês, dando-lhes vontade de fazer tudo aquilo que Deus não quer, produzindo obras, viu? Então, vamos aí o versículo 5. Então, quando a velha natureza ainda os dominava, havia desejos pecaminosos agindo dentro de vocês, dando-lhes vontade de fazer tudo aquilo que Deus não quer, e a gente não se sentia constrangido quanto a isso. Se hoje a gente se sente, é porque alguma coisa aconteceu. Entende? Algo aconteceu diferente. Dando-lhes vontade de fazer tudo aquilo que Deus não quer, produzindo obras pecaminosas.
produzindo obras pecaminosas, ou seja, toda semente dá conforme a sua espécie. Então, a semente das trevas vai dar o quê? Obras do maligno. A semente das trevas vai dar obras do maligno. Todas aquelas coisas que nós lemos ali no início, né, de Romanos 1. Ganância, homossexualismo, homicídio, maledicência, desobediência, rebeldia, etc, etc, etc. Tudo isso são obras do maligno, tá bom? É isso que a semente, segundo cada espécie, produz. Produzindo obras pecaminosas, o fruto para a morte. Viu? O fruto para a morte. Adivinha de onde a gente recebeu isso? Fruto do bem e do mal. É isso mesmo. É isso aí, fofura. Exatamente. Esse tipo de fruto, tá bom? Tá falando aqui, é esse tipo de fruto. É sobre isso que ele tá falando, tá bom? É o resultado do fruto, do conhecimento do bem e do mal. Gerou segundo a sua espécie. Tá bom? É isso que ele tá dizendo aqui no versículo 5 do capítulo 7 de Romanos. Eu queria ler também na versão NVT, que eu deixei anotado aqui. 5. Quando éramos, ou seja, antes de nascermos de novo, tá bom? Porque agora nós temos algo dentro de nós que faz com que a gente, quando comete alguma coisa que não é legal, algo dentro de nós, né, fica meio bagunçado, né, fica meio atordoado. Então, diz assim, quando éramos controlados pela natureza humana, ou seja, antes de nascermos de novo, aí aqui no rodapé tem também a letrinha, ó, em grego, quando estávamos na carne. Ou seja, natureza pecaminosa, carne, natureza humana, são sinônimos no grego para carne. Então, antes de conhecermos Jesus Cristo, antes de recebermos Jesus, na velha natureza, tá bom? Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós. E a lei despertava esses desejos maus. A lei despertava esses desejos maus. Por quê? É igual aquilo que a gente já falou. Bote um monte de portas num lugar e apenas em uma coloque não entra. Adivinha qual que a gente vai ficar desesperado, coçando, né, cabelo de tudo que é lado para poder entrar. Adivinha? Nenhuma que está sem placa. É só aquela que está com a bendita placa, né? Que vai despertar dentro de nós aquela curiosidade. Assim é o que a lei faz com o pecado. Ela ressalta o pecado. É por isso que nós não devemos ficar girando em torno do pecado. Porque ele só vai produzir mais. Entende? Cada semente produz segundo a sua espécie. Então, quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós e a lei despertava esses desejos maus que produziam uma colheita de obras pecaminosas. Esses desejos maus produzem de acordo com a sua espécie. É o quê? Obras pecaminosas. Cujo resultado era a morte. Entende? A morte, veja, a gente já pensa logo na morte física, né? Não é necessariamente a morte física ali, pá. É a morte física enfiando o pé na porta, na jaca e já indo direto, não. Morte para Deus é tudo aquilo que faz mal, tudo aquilo que causa o mal, tudo aquilo que nos traz algum tipo de maleficência, tá bom? Que causa alguma coisa que não é boa em nós. Isso para Deus é morte. Deus chama isso de morte, tá bom? É morte e vida. Deus separa as coisas. Então, tudo que é bom procede da vida e tudo que é mal procede da morte, tá bom? Essa é a separação de forma generalizada. Então, versículo 6. Mas agora, morrendo para aquilo que antes os prendia a nossa alma. Fazia com que a nossa alma ficasse cativa desses desejos. Ficasse presa. Jesus falou sobre isso em Mateus 12, tá? Do versículo 22 ao 37, eu deixei anotadinho aqui. Lucas 11, do 14 ao 28, que fala ali quando ele estava expulsando demônios. Ou seja, que as pessoas, inclusive uma moça que há 18 anos, Jesus inclusive usou esse termo, ela era cativa de Satanás. Ela era corcunda por 18 anos. Ela esteve nessa condição. Então, é a alma que é cativa.
A alma foi que foi invadida nessa casa, na verdade. A nossa casa, nosso corpo físico foi invadido. Por isso que a gente sustenta que Adão, feito alma vivente, o primeiro Adão, feito alma vivente, esse Adão, ele não tinha um espírito, tá bom? Deus não deu o espírito para Adão, como João Batista disse. Deus não dá o espírito por medida, ou ele dá, ou ele não dá. Então Adão não recebeu um espírito. Ele não morreu espiritualmente. Veja, morto espiritualmente para Deus são todos aqueles que não têm espírito. Não é quem morreu espiritualmente. Ah, a pessoa tinha um espírito e morreu. Não. Os únicos espíritos que morreram foi Satanás e seus anjos. São espíritos mortos. Veja, espírito é vida. O espírito em si mesmo, ele é vida. Quando ele vem de Deus. Mas Satanás e seus anjos, por terem se afastado de Deus, que é a fonte de luz e vida, eles se transformaram em própria morte. Então eles são a própria morte. Eles são as próprias trevas. E são eles que tornam esse mundo em trevas. Porque estão aí. Entende? Então, morto para Deus, espiritualmente, morte espiritual para Deus, é não ter espírito. Ou ter um espírito das trevas, tem um espírito morto. O espírito morto é Satanás e seus anjos, ou seja, espíritos imundos. Por que Jesus expulsava espíritos imundos, malignos? Expulsava de árvore? Expulsava de porcos? Não, Jesus expulsava de seres humanos. Ele estava dizendo que os espíritos que estavam, que estão, aliás, tá? E o apóstolo Paulo diz que ainda estão. Porque, ali em Efésios 2, se vocês quiserem, leiam depois. Efésios 2. Ele fala: todos estão mortos em transgressões e pecados. Por quê? Porque dentro dessas pessoas naturais tem espíritos das trevas. São os espíritos das trevas que comandam, que são os guias dessas almas. Por isso elas fazem o que ele quer. Gente, Satanás não está em um prédio aí, tá? No Empire State da vida, sentado num ar-condicionado, numa sala terrível, reinando sobre o mundo, não. Ele está guiando as mentes das pessoas, as almas das pessoas, para fazer o que ele quer. Tá bom? Ele está entronizado no coração das pessoas mesmo. Tá? Esse é o desejo dele, inclusive. Esse é o desejo dele, fazer com que toda a humanidade seja tão digna de ira quanto ele. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para frustrar as ideias dele, na verdade. E aí Deus fez aquilo que ninguém poderia imaginar. Ele fez o ser humano nascer dentro dele mesmo. Ele fez sim, agora sim. O ser humano pode dizer que tem um espírito, que também está escrito em 1 Coríntios 2, ali a partir do versículo 11 em diante, fala sobre isso, tá? A gente, repetidamente, a gente tem falado sobre essas coisas. Nós não recebemos um espírito do mundo. Nós recebemos o espírito procedente de Deus. E aí João diz assim: nós viemos de Deus e o mundo não nos conhece, porque não conheceram a Deus. Ou seja, está dizendo o quê? Nós viemos quem? O espírito. Antes, Adão, todos os seres naturais não têm um espírito da parte de Deus. Deus nunca deu um espírito para Adão. Porque se Deus tivesse feito isso, Deus teria que destruir o mundo e, enfim. E o lago de fogo e enxofre já teria que estar funcionando, tá? Porque foi para Satanás e seus anjos que Deus fez o lago de fogo e enxofre. Então Deus já deveria ter usado ele, porque senão os homens seriam satanáses da vida, tá? E espíritos imundos aí da vida. E não, o Senhor, ele não erra. Ele não erra. E, ao contrário do que todo mundo, né, a solução viável de todo mundo, destrói o mundo e faz tudo de novo, cria outros seres humanos. Não, Deus tem ideia melhor. Deus tem uma ideia muito melhor, porque ele não é homem, ele é Deus. O que ele faz é muito bem estabelecido, tá bom? Desde a eternidade. Então, mas agora, morrendo para aquilo que antes os prendia, morrendo para aquilo que antes os prendia, ou seja, nós estamos em Cristo, Cristo morreu fisicamente para o pecado, então, pela fé, nós também morremos com ele e ressuscitamos com ele, sem os pecados. Isso é pela fé, mas isso vai se manifestando em nós gradativamente através do agir do nosso ser espiritual com o Espírito Santo. Veja, ali onde está escrito 1 Coríntios 6:17, lê para mim, Vini, por favor. Porém, 1 Coríntios... o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com ele.
Então, espiritualmente, ou seja, na minha versão diz união de espírito, se torna um só espírito. Então, agora, nós somos um com Deus. Por quê? Porque nós nascemos um bebezinho espiritual e o Espírito Santo, o selo do Espírito, veja, o Espírito Santo, ele é pleno, ele é o Espírito Santo, tá? Ele é pleno, mas ele nos sela. Ele não dá de cara todos os poderes para um bebê, mas ele nos ensina através da palavra, nos guia através da palavra, que é a verdade, para que esse bebê venha crescer e aí venha receber gradativamente os seus dons, os seus frutos e assim reinar em vida. Entende? Como é o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo. A vida de Cristo deve servir como exemplo na maneira de nós crescermos espiritualmente, sabendo que ele não é só um exemplo, tá? Ele nos dá o poder hoje através do Espírito para que a gente possa vencer também o pecado. E não só o pecado, todas as coisas do maligno, todas as obras do maligno, nós temos em Cristo o sim e o amém para todas as promessas de Deus, tá? Todas as promessas de Deus são nossas hoje, através de Cristo Jesus, tá bom? Então, a gente pode olhar ali, por isso que eu insisto para vocês, comecem a ler as Escrituras pelo Novo Testamento, para vocês verem a atuação de Jesus, como Jesus vivia, o poder que Jesus Cristo tinha. Ele que deseja isso para nós também. É isso que ele quer que nós tenhamos. Mas para que isso venha a acontecer, a gente precisa crescer também, como ele cresceu espiritualmente. Tá bom? A diferença é que Jesus ele foi gerado nas duas naturezas ao mesmo tempo. E quando Jesus recebeu ali o selo do Espírito Santo, ele já era espiritualmente e humanamente maduro. Já tinha 30 anos. Lucas fala sobre isso. Jesus tinha 30 anos quando ele se batizou no Jordão. E o selo do Espírito Santo veio sobre ele quando ele desceu as águas e subiu, emergiu das águas. O Espírito Santo selou ele ali e veio a voz do céu e disse, o próprio Deus disse, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Jesus já era maduro, tanto quanto fisicamente quanto espiritualmente. Por isso ele foi selado para ir começar a obra dele. Em 3 anos e meio ele concluiu a obra dele, 3 anos e meio, porque ele já era adulto, naturalmente falando, e adulto espiritualmente falando. Hoje nós recebemos o combo, nós recebemos tudo, porque nós já estamos na plenitude do tempo. Daqui a pouco Jesus está voltando aí glorificado. Veja, as coisas já se passaram, muitos anos, né? Mais de 2000 anos já se passaram nisso daí. Então nós recebemos, já agora na plenitude dos tempos, nós recebemos o combo. Mas isso não vem logo, cai assim, tudo de uma vez só, eita, a gente já vai, né? Não. É o crescimento também, tá? E a gente volta lá para os evangelhos e vê como que era a atuação de Jesus. Então, a gente viu que ele levou quantos anos? 30 anos, né? Mas isso pode ser de acordo com cada um. Se nós nos despertarmos a querermos conhecer mais de Cristo, quanto mais a gente gastar tempo com o Senhor, mais a gente vai desenvolver o nosso espírito mais rápido. Então, umas pessoas podem levar mais tempo, para outras pessoas podem levar menos tempo. Isso vai de acordo com a nossa capacidade, com a nossa boa vontade. Entende? A nossa disposição. Quanto mais disposição nós tivermos para aprendermos as coisas espirituais através da verdade, que é a palavra de Deus, mais rápido o mundo espiritual vai se mover em nosso favor, tá bom? Mas não é mágica, tá? Não é mágica. É recebimento real, tá bom? É tudo dentro dos conformes. Deus não faz nada por mágica, não é nada por engano, não é nada através de magia, tá, gente? É poder, é diferente de magia, tá? Ali Balaão pode explicar um pouco isso aí a gente. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Olha como está isso aqui na NBV. Versículo 6. Agora, entretanto, vocês foram libertados da lei porque morreram para aquilo que antes os prendia. Assim, agora, vocês são livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo a velha forma da lei escrita. Ou seja, a gente não precisa ficar obedecendo a lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Viu? Ao Espírito de Deus. O Espírito nos ensina através da palavra de Deus, a palavra de Cristo, que está contida no
Novo Testamento e especificamente para nós gentios nas cartas do apóstolo Paulo. Veja, todo o Novo Testamento é válido para nós, mas para que a gente venha adquirir uma maturidade espiritual para andarmos em poder, estão descritas nas cartas do apóstolo Paulo, tá bom? Então, o apóstolo Paulo foi ele que recebeu a plenitude das revelações de Jesus Cristo, tá? Glorificado. Esse plano, né, que Deus ele traçou desde antes da fundação do mundo, ele revelou ao apóstolo Paulo. É tanto que ele diz, né, que Deus ele orava, né, e pedia que as pessoas também orassem para que Deus concedesse a ele as palavras certas, para ele poder explicar esse mistério que Deus revelou a ele, de forma que as pessoas pudessem compreender. É por isso que eu sei que às vezes eu falo algumas coisas aqui e algumas pessoas não conseguem compreender, porque elas ainda estão muito bebezinhas espiritualmente. Não precisam se alimentar um pouquinho mais. Então é isso, tá? Mas agora, morrendo para aquilo que antes, ou seja, o que ele está falando com analogia à lei. O que acontece? Ora, se eu morri, se eu estou em Cristo, eu morri, né? Morri pela fé, tá bom? Eu morri e nasci de novo. Eu morri para o pecado, tá? Eu morri para a minha vida terrena, não sou mais uma alma vivente, agora eu sou um espírito vivificante. Tá? É isso que o novo nascimento significa. Não sou uma mera alma vivente, agora eu sou um espírito vivificante. Então, essa parte antiga, o velho homem, ela foi morta diante de Deus. Porque agora, quando Deus olha para a gente, ele nos vê em Cristo Jesus. Ele nos vê filhos espirituais, que foi isso que Jesus veio gerar a partir dele. Se nós estamos em Cristo, então nós somos como ele é. Ainda que não seja ainda revelado, não tenha sido revelado nosso potencial, vamos dizer assim, todo, porque Jesus ainda não voltou e a gente ainda não cresceu espiritualmente, mas é um crescimento, é uma regeneração que vai dando a metanoia para a alma, a mudança de pensamentos na alma, a mudança como a gente pensava antes, vai sendo transformada pelos pensamentos do Espírito, e assim, e vai santificando o nosso corpo, entende? Esse é o processo de regeneração. Então, está dizendo que a gente morreu, que a gente nasceu de Cristo, a gente morreu humanamente falando e renascemos de Cristo, espiritualmente falando. Entende? Então, nós não vamos mais viver como vivíamos antes, escravos daqueles pecados, daqueles desejos pecaminosos. Agora a gente vai viver de acordo com a nova maneira de ser, pelo Espírito, recebendo e aprendendo do Espírito para a nossa alma. E do Espírito que eu digo é da união de espíritos, tá? É o nosso espírito bebê, em união com o Espírito Santo, um selo, a plenitude do Espírito. Aí a gente chama de Espírito universal, né? Assim, a forma universal da escrita é Espírito com E maiúsculo. É a união de espírito, tá bom? É o nosso espírito bebê selado pelo Espírito Santo. Essa é a união de espírito que o apóstolo Paulo fala aí em 1 Coríntios 6, no versículo 17. Inclusive, ele faz analogia quando um homem se une a uma mulher, e é por isso que a gente não deve dar o nosso corpo em união a uma prostituta ou um prostituto, entende? Está fazendo uma analogia ali do primeiro homem e mulher, quando se uniram, se tornaram uma só carne, uma só pessoa. Ele está dizendo que agora nós nos tornamos uma só pessoa com Deus. Entende? Porque nós nascemos de Deus, nós viemos de Deus quando a gente aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Então a gente não precisa mais viver escravo daquela antiga maneira de viver, porque agora a gente tem poder dentro de nós para vencer todo e qualquer pecado e não produzir mais as obras do maligno. Entende? Mas isso é uma forma gradativa que a gente recebe conforme crescemos espiritualmente. Mas o poder vai sendo emanado do nosso espírito para a nossa alma. Essa transformação vai acontecendo de dentro
para fora. Tá bom? Então, esse mortos para a lei, morremos para a lei. É como se verdadeiramente Deus está dizendo, olha, a partir de agora, eu não quero mais saber do passado de vocês. Não levem em consideração nada que vocês fizeram no passado. O que me importa agora é de agora em diante. A partir do momento que a gente recebe Jesus Cristo, é que começa a valer a nossa verdadeira vida. É a partir do momento que a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, é isso que importa para Deus. É a partir do momento que a gente nasce de novo. Entende? Essa é a parte que interessa para Deus e é a parte também que deveria nos interessar. Porque é a parte eterna da coisa. Entende? Como nós já falamos aí anteriormente, tá bom? Quanto mais a gente crescer aqui, desenvolvermos aqui nessa parte terrena, né? Nessa parte física, mais a gente vai receber no porvir quando Jesus Cristo voltar. Isso tudo é em forma de poder. Tá bom? Por enquanto a gente ainda tem esses pequenos vislumbres. A gente tem visto que o nosso espírito, pelo menos eu e o Vini, a gente tem experimentado isso, visto, né, o discernimento de espíritos, que já tem sobressaído em nós. As nossas orações têm sido, né, as nossas declarações têm sido respondidas de forma espiritual. Não são todas, tá? Mas boa parte delas. Então a gente tem visto aí as manifestações, né, do nosso espírito crescendo e os frutos sendo produzidos e os dons sendo trazidos, manifestos nesse mundo. Então a gente está experimentando um crescimento espiritual e é o que nós desejamos para todos nós mesmos que estamos em Cristo Jesus. E se você ainda não aceitou Jesus Cristo, o que você está esperando? Né? Declare, tá? Declare com seus lábios: Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador. Tá bom? Declare, até nós mesmos, filhos de Deus, devemos declarar. Quando estivermos sendo atacados, declarem: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Jesus é o meu Senhor. Entende? Eu não estou sozinho. O meu Redentor se levantará em meu favor. Entende? Tudo isso procede da fé, tá? Não é a gente ficar declarando a palavra de Deus como dando socos no ar, não, gente. É sabendo o que a gente está falando, tá? É a gente vivendo essas coisas. É como comida. Quando a gente come alguma comida que a gente gosta, que a gente vai saboreando aquilo, sentindo cada ingrediente. Então, assim deve ser também com a palavra de Deus, tá bom? Isso não é ser fanático, tá? O mundo aí fora chama de fanatismo, mas o fanatismo é o que faz a gente fazer coisas que são incoerentes, que fazem mal, que trazem prejuízo, que trazem caos, morte. Isso é fanatismo, tá bom? O fanatismo de você estar 24 horas conectados com o seu pai, espiritualmente falando, isso não é fanatismo, tá? Fanatismo é pegar o nome de Deus e ficar por aí fazendo coisas que contradizem o próprio caráter divino, tá? Coisas loucas, coisas que não tem nada a ver. Isso é fanatismo, tá? Então a gente tem que saber separar o que deve ser separado e saber juntar o que deve ficar junto, tá bom? Então, versículo 7. Então, assim, né, a gente já entendeu aqui o versículo 6, né? Que nós fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não seguindo a velha forma da lei escrita. Então, nós não estamos debaixo da lei, tá bom? Aqueles que estão em Cristo Jesus não estão debaixo da lei. Mas só os que estão em Cristo Jesus, tá? Aqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Aqui a gente está falando de uma nova vida. Os nascidos de Cristo, tá? E não daqueles que não nasceram de novo. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Por quê? Como nós já dissemos, a lei, ela nomeia as transgressões, os atos errados. Entende? É por isso que a gente costuma dizer aqui, né, por exemplo, tem um livro aí, né, A Arte da Guerra, um livro muito interessante, porém é um livro muito misturado, que diz que você deve conhecer o seu inimigo. Inclusive, eu também aprendi isso numa igreja, numa determinada igreja aí que eu frequentava, dizer que nós devemos conhecer o nosso inimigo para que a gente aprenda a combater contra ele. Não,
nós devemos conhecer o nosso Senhor dos Senhores e deixe que Ele contenderá, porque é o poder que emana dele que vai vencer esse aí, que aliás já foi vencido, né? Jesus Cristo já deixou tudo pronto para gente andar nessas coisas. Então a gente não precisa perder tempo conhecendo o inimigo, tá bom? Não precisa, veja, o Espírito Santo ele convence o pecador, o mundo, que não crê em Jesus, o pecado. Depois disso, ele não fica aí não, ele não para aí não. Ele vai convencer agora o quê? Da justiça. Nós devemos crescer no conhecimento da justiça, que é a graça de Deus. O que fez Jesus para que nós pudéssemos nascer de novo? Isso traduzindo, tá? Justiça é isso. Justiça em Cristo Jesus é isso. É a nossa posição diante de Deus. Posição diante de Deus. A gente só pode permanecer diante de Deus se nós tivermos sido justificados, porque Deus é santo. Então, a obra de Cristo nos colocou diante de Deus, numa posição firme e segura que ninguém pode tirar. Se verdadeiramente nós estivermos nele, ninguém é maior do que ele para nos tirar, como Jesus disse, ninguém é maior do que o Pai. Então, ninguém pode nos tirar. É isso que a gente precisa saber. Pronto. E crescer na justiça, crescer no caminho que nos conduzirá à vitória. E é daí que vem o poder para vencer as obras do maligno, que o próprio Cristo já venceu para nós. Então nós estamos andando num caminho do vencedor. Nós estamos debaixo da autoridade do vencedor. Então nós não lutamos porque nós não temos, nós lutamos a partir da vitória. Nós já temos, mas porque ele é um ladrão e ele não vai embora enquanto Jesus não voltar, não expulsar ele literalmente. Então a gente ainda tem que caminhar aí nosso caminho da justiça, sabendo que nós já somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Veja, não somos vencedores, somos mais. O vencedor já passou. Nós estamos no caminho que ele deixou para nós, entende? É diferente. Uma coisa é você lutar a partir da vitória, outra coisa é você lutar pela vitória. Nós já temos a vitória porque o príncipe desse mundo já está condenado. Nós só temos que buscar isso para cada um de nós, porque ele é persistente. Inclusive, aquele vídeo lá que falava, né, do tal coach lá que falava que o crente tinha que aprender a ser crente com Satanás, é por causa da perseverança de Satanás. Por quê? Porque Satanás é um espírito. E veja, os espíritos são seres perfeitos. Quando eles caem, a perfeição caiu junto. Ou seja, imagina algo perfeito caído. Sim, é o próprio mal, na sua absoluta perfeição. Então, aquilo que poderia ser muito maravilhosamente bom, se transforma no avesso disso. Por isso que vivem nas trevas, por isso que eles são a própria morte, entende? Para eles não tem mais conserto. O conserto, veja, eu inclusive quando eu estava nas igrejas, existia até aí uma discussão entre os pastores e os homens aí mais entendidos das coisas espirituais, dizendo que existia salvação para Satanás e seus anjos. Não existe. Depois que... Isso. Sim, não existe. Depois que eu conheci cada vez mais o Espírito Santo e a palavra de Deus, não existe. Porque eles são perfeitos. Eles foram criados perfeitos. E para a perfeição não existe conserto. Já são perfeitos. A gente precisa entender uma coisa. Perfeição para Deus é perfeição. A perfeição do mundo tem seus limites, mas a perfeição para Deus não. A perfeição que vem de Deus não tem limite, é perfeição mesmo. Então, os espíritos caídos, eles estão caídos e caídos ficarão, e já está pronto o lago de fogo e enxofre preparado para eles. Deus não faz coisas arbitrárias, gente. Deus não faz nada que possa desfazer e fazer depois de novo. Não. Deus tem caminhos que nós não conhecemos, entende? Mas a nós ele revelou por meio do seu Espírito. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, porque a lei é quem tipifica, né, as transgressões. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse não cobiçarás. Viu? É a lei que diz, não cobiçarás, pronto.
é o suficiente para a pessoa começar a cobiçar. Ela já podia fazer determinadas essas coisas antes, mas por ela não saber o nome disso, ela nem sequer tinha conhecimento, não tinha consciência. Então, é a consciência do pecado. Vamos lá, agora a gente vai chegar onde a gente quer. É a consciência do pecado que amarra as almas naquele lugar e faz com que ela fique em torno daquilo e não avance. Entende? É a consciência do pecado. A gente não precisa mais ter consciência do pecado, porque o Espírito Santo já fez essa obra em nós. Nós não estamos mais no mundo. Ou melhor, nós não pertencemos mais ao mundo. Nós fomos separados do mundo e trazidos para o reino de Deus, o reino da luz, o reino de Cristo, do Filho do seu amor. Nós fomos transportados, né, das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós não somos mais parte do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte do mundo. Então, a gente não precisa ficar girando em torno do pecado, porque Jesus já matou o pecado. Ele já destruiu o pecado para aqueles que estão nele. Aqueles que estão em Cristo Jesus não precisa mais ficar lembrando e remontando ao pecado, porque o próprio Deus diz em Hebreus que o Espírito Santo dá testemunho sobre essas coisas. O autor diz que Deus dizendo, eu não me lembrarei mais dos seus pecados nem das suas transgressões. Então, se Deus não quer lembrar dos seus pecados, por que é que a gente vai ficar lembrando? A consciência do pecado só traz mais pecado. A consciência do pecado só gera segundo a sua espécie. Então, o ódio gera segundo o ódio, o amor gera segundo o amor. As trevas geram segundo as trevas. E a luz gera segundo a luz. Entende? Então, quanto mais tempo eu gasto com essas coisas, mais delas eu terei. Se eu tiver consciência da salvação, eu vou produzir os frutos pertinentes à salvação. Se eu tenho consciência dos pecados, eu vou produzir frutos pertinentes ao pecado. E por aí vai. Entende? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, se eu estou falando em morte, falando em pecado, falando de coisas ruins, é porque o meu coração, o meu interior está cheio dessas coisas ainda. E eu não estou vivendo na minha natureza verdadeira. Porque a nossa vida verdadeira está contida em Cristo Jesus, está escondida, oculta em Cristo Jesus. Porque foi Ele que venceu o pecado. Foi Ele que morreu de uma vez por todas para o pecado. E nós recebemos isso pela fé. Ou será que a gente tem que morrer também para poder receber isso? Não. Ninguém precisa morrer fisicamente falando para receber isso. A gente pode receber aqui, ó, na nossa vida terrena, pela fé. Porque o preço foi pago por isso. Entende? É por isso que é pela fé. A gente recebe pela fé. Todo o poder de Deus emana pela fé. Como diz as Escrituras, o justo, o meu justo, viverá pela fé. Aquele que é justo, vive pela fé. Pela fé vive. Entende? Então a gente só pode viver em nível espiritual se for pela fé. E a fé contraria as coisas visíveis. Tá? A fé contraria as coisas visíveis. Então, isso também está descrito, tá, em Tiago 1, do 14 ao 15. Tá? O Tiago faz ali uma abordagem acerca da cobiça, acerca do pecado, quando começa a germinar dentro de nós e aí dá os seus frutos. Tá? Tiago capítulo 1, do versículo 14 ao 15, ele fala lá sobre o que aconteceu com Adão e Eva, e nós já tratamos dessas coisas nos capítulos anteriores, tá bom? Não vou repetir porque, né, acaba gastando mais tempo. Tá. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Ou seja, o pecado, sendo pecado, ou seja, mal, terrível, pegou o mandamento da lei e transformou ele, né, aproveitando o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Ou seja, aquilo que a gente já falou, né? Se encontra lá as portas, uma delas tem uma placa, não entre, aquilo vai aguçar a curiosidade do ser
humano e o ser humano vai ficar pensando numa forma de entrar naquela porta. O que tem por trás daquela porta? Vai começar a cogitar essas coisas. O que tem por trás daquela porta? Por que tem aquela placa lá? Quem foi que escreveu aquilo? Aí começa a produzir coisas, imaginação, e mais imaginação em cima do que pode e não pode ter por trás daquela porta. Entende? E tudo isso vai gerando filhotes, é isso que Tiago fala. Isso vai gerando filhotes. O pecado tem muitos filhotes. Gera essas coisas dentro do ser humano. Aí aproveitam de quê? Daquela plaquinha. Não entre. Aproveitou aquela placa que não entra para poder gerar esse tipo de coisa dentro de nós. Entende? Então é isso que o pecado faz com o mandamento. Ora, Deus só disse para Adão e Eva, só disse para Adão, aliás, não coma, porque se você comer daquele fruto, certamente você morrerá. O que a serpente fez? Pegou Eva, pegou a parte frágil da situação. Por que a parte frágil? Porque Eva não ouviu isso de Deus, foi Adão que transmitiu como é que se diz, esse mandamento, né, essa ordem para Eva. A gente não sabe como ele passou isso para ela, mas pela resposta dela à serpente, a gente, né, tem uma ideia aí, de repente, talvez pelo zelo dele, ele pode ter colocado um pouquinho de terror aí, né, um pouco mais de energia ali, né, nas palavras, e acabou passando para ela aquela resposta que ela deu à serpente, né, porque eles não tinham maldade, eles não tinham malícia, né, apenas por uma questão de zelo dele mesmo, com a mulher dele, que ele tinha tanto apreço quando recebeu. E aí ela deu aquela resposta para a serpente, e era tudo que a serpente precisava para poder produzir neles, né, em ambos. Veja que o apóstolo Tiago diz, isso é individual, produzido em cada um de nós. Então, uns mais, outros menos, um desejo, outro, mas é produzido dentro de cada um de nós alguma coisa. Entende? E aí, depois disso, bem, vamos dizer assim, bem revirado dentro de nós, bem pensado, bem bolado, bem planejado, já bem arquitetado, a imaginação vai, a imaginação vem, pronto. Entende? Já tomou conta. Entende? É isso que acontece com o pecado. Até ele se tornar verdadeiramente manifesto. Isso acontece algo dentro de nós. Isso é produzido dentro de nós. E depois é que isso vem a ser manifesto através das nossas atitudes. E essas atitudes são tomadas através de quem? Do corpo. É com o corpo que a gente faz as coisas. É com o corpo que a gente bebe água, que a gente come, que a gente, né, arruma os cabelos, que a gente sai, que a gente anda, que a gente dorme. É no corpo que a gente vive. Então, acaba sendo o corpo, né, que leva ali a carga. Né? Então, foi o corpo que recebeu a descarga do veneno da serpente, né, no seu DNA, no seu sangue, e isso acabou sendo transmutado geneticamente para todos os filhos naturais de Adão e Eva, né, do casal aí que era a cabeça da humanidade. Então, né, mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produz em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Estou sentindo aqui no Espírito, lê, por favor, Tiago 1, do 14 e 15. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem ou nos arrastam. Estes desejos dão a luz ao pecado. E, quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Viu? Então, são os nossos desejos, aquele que foi falado lá no início, né? São os nossos desejos que geram o pecado em nós. E cada um é tentado. Na minha versão fala aqui, ó, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. É porque na versão de vocês usa no plural, né? Aqui na NVI diz cada um é tentado, ou seja, mesmo que seja no plural, mas graças a Deus pelas muitas versões, que a gente pode fazer de trás para frente, de frente para trás, né? Ou seja, do geral para o particular e do particular para o geral. Então, isso acontece com todos nós, ou seja, individualmente, né? Individualmente, isso se dá dentro de cada um de nós, tá bom? Então, ninguém pode ficar culpando o outro, né? Dizendo que, não, foi por causa de fulano, foi por causa de ciclano, como fez Adão. Isso não é verdade. A pessoa pode até falar, mas Deus que sonda mente e coração, ele sabe. Foi a mulher
que tu me deste. Então, além de ele culpar a mulher, ainda culpou Deus, né? Seja como for. Mas é assim que as pessoas fazem, né? Ficam transferindo a culpa, né? Terceirizando a culpa, como dizem por aí. E a mulher falou que é a cobra. A cobra olhou e falou, ih, ferrou, não tem mais ninguém para acusar, né? Então, olha aí a situação. E é assim que acontece nos dias de hoje. Não é qualquer semelhança com a nossa realidade, não é mera coincidência. Porque é isso que acontece, a transferência da responsabilidade, né? A terceirização da culpa. É sempre culpa de fulano, de ciclano, de beltrano, mas nunca é culpa, né, ali da pessoa. Então, enfim, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Então, pois sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Olha o que ele está dizendo. O pecado reviveu. Como assim? O pecado foi evidenciado. Ele ganhou proporção. Ele ganhou notoriedade. Ele foi identificado. Entende? Ele reviveu. Como assim reviveu? Ele foi evidenciado. Ficou evidente. O pecado ficou evidente, né? Claramente evidente. Então, se a gente tiver, né, como se diz, consciente do pecado, vai produzir a morte. Entende? É isso que acontece. Por que não tem havido poder nas igrejas? Por que o Espírito Santo não tem manifesto os seus dons? Por que os espíritos não têm dado os seus frutos? Porque as pessoas estão girando em torno da coisa errada. Elas deveriam estar crescendo no conhecimento da justiça, que é a graça de Deus em nosso favor, e as pessoas estão girando em torno do pecado que traz a morte, entende? Trazendo a mistura, lei e graça. Não se pode fazer isso, porque uma coisa acaba anulando a outra. A lei não procede da fé. A lei diz que você precisa fazer, a graça provê. Então, como é que pode? Elas se enfrentam, fica o tempo todo se enfrentando. E aí a pessoa acaba que ela não rompe, ela não flui com o espírito não tem liberdade para agir, porque a alma ainda continua gritando, e a gente vê, sim, isso muito claro em muitas igrejas, que eles falam berrando no microfone, estão usando o microfone, ainda tem que berrar, e aquilo se transforma numa coisa, sabe, numa falta numa desordem, numa confusão, que acaba ninguém sendo edificado ali, se transforma num show de emoções para a alma aplaudir. E a alma, como sempre carente e vazia desde o início, ela vai continuar buscando e buscando e buscando. E aí ela se alegra com aquele pouco de poder, com aquela energia altamente persuasiva do Espírito Santo, porque veja, apesar de serem bebês, são filhos de Deus. Tem muitos filhos de Deus ali. E aonde o Espírito de Deus está, certamente existe uma não é isso que eu estou dizendo, não é que há uma liberdade, mas não é isso. Os filhos de Deus juntos, a congregação dos santos juntos, não tem como. Existe ali um mover do Espírito, entende? A presença do Espírito que está em cada um, ainda que esteja entristecido, o Espírito esteja apagado, mas o Espírito está ali. Então, algo bom, sabe? Aquela sinergia, ainda que muito perene, mas ela está ali. E a alma se alegra com essas coisas, entende? A alma, ela gosta de contar vantagem das coisas, entende? Ela gosta dos holofotes, do palco. Ela adora essas coisas. É por isso que ela ama a lei. Ela está sempre girando em torno da lei, porque ela tem que estar fazendo alguma coisa. Se ela não fizer nada, ela se sente inútil. Entende? É por isso que o Espírito Santo não tem tido a liberdade de agir no meio das igrejas hoje. A gente vê que parece que Jesus verdadeiramente, né, ele foi para algum lugar. Deu um tempo aí, né, dos cristãos. Mas isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Ele continua sendo o mesmo. O poder dele continua sendo atuante.
Nós é que não estamos estabelecidos na verdade ainda. Quer dizer, nós não, né? Nossos irmãos. Graças a Deus que Deus tem nos... Somos pequenos, mas nós estamos aqui, certamente deve ter outros também, espalhados por esse mundo aí, pelo nosso país, que ainda que estejam ali, né, no cantinho, no cercadinho, mas Deus está juntando, Ele está conclamando os seus filhos. Eu tenho certeza que aqueles que se alegraram no pouco, né, o pequeno começo, o começo humilde, o Espírito Santo vai fazer esse começo humilde ser bem conhecido, não só nós aqui, mas tenho certeza que existem outros focos por aí, e eu tenho certeza que o Senhor está levantando esses pontinhos de luzes para que possa resplandecer aí e avivar aqueles que estão dormindo. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri, viu? Então, o que quer dizer isso? O pecado reviveu e eu morri. Exatamente por isso. A consciência do pecado traz morte. Entende? Faz com que a gente não atue na nossa verdadeira natureza, que é a natureza espiritual. Tanto que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 3, ele diz: Gálatas insensatos, vocês começaram pelo Espírito e agora querem terminar pelos esforços próprios? Como pode? Então, se a gente sair do Espírito, se a gente voltar para os esforços próprios, a gente vai estar trazendo o quê? Morte. Entende? É isso que ele está falando.